Sejam bem-vindos à nossa aula sobre filtros e reguladores. Sou o engenheiro António Almeida e hoje vamos aprofundar os fundamentos da eletrónica, focando-nos em como transformar sinais elétricos brutos em energia estável para os nossos equipamentos eletrónicos. Neste capítulo, cobriremos 6 pontos fundamentais. Começaremos pelo processo de filtragem com condensadores e o conceito de Ripple. Depois estudaremos o funcionamento dos diodos Zener, a sua aplicação na regulação de tensão e como calcular circuitos otimizados para reduzir oscilações na saída. Antes de avançarmos, vamos recordar o que vimos no último capítulo. Já sabemos como funcionam os retificadores de meia onda e onda completa e aprendemos a calcular tensões de pico e correntes. Agora, o desafio é o passo seguinte. O que fazemos com esse sinal pulsante para torná-lo utilizável? Os nossos objetivos hoje são claros: compreender a filtragem e o efeito Ripple, dominar o uso do diodo Zener como regulador e, acima de tudo, capacitar-vos para calcular tensões, correntes e potências nestes circuitos com precisão. A tensão que sai de um retificador é pulsante, o que não é ideal para a maioria dos eletrónicos. Para corrigir isso, usamos filtros. Pensem no filtro como um amortecedor que suaviza as variações, utilizando componentes como condensadores e indutores para criar uma saída de corrente contínua estável. O processo de filtragem funciona como um reservatório. O condensador carrega-se durante o pico da tensão e descarrega-se lentamente na carga quando a tensão do diodo cai. O segredo está em garantir que ele descarregue o mínimo possível até ao próximo ciclo, algo que depende da relação entre a resistência da carga e a capacitância. Aqui entramos no conceito de ripple ou ondulação, e embora o filtro suavize o sinal, ainda restam pequenas oscilações. O nosso objetivo é que esta ondulação seja mínima, idealmente não ultrapassando 10% da tensão de pico. Podemos calcular a tensão de ondulação e a capacitância necessária usando as fórmulas apresentadas aqui. Vamos pôr a teoria em prática com um exemplo. Imaginem que estamos a construir um retificador em ponte e precisamos de calcular o valor exato do condensador para manter a ondulação em apenas 1 V, dadas as especificações de entrada e carga. Para resolver este caso, seguimos um passo a passo. Primeiro determinamos a tensão no secundário e a tensão de pico na carga. Depois, calculamos a corrente média e a frequência de saída. Com estes dados, aplicamos a fórmula da capacitância para encontrar o valor do componente necessário. Agora é a vossa vez. Neste exercício temos um retificador em ponte com uma carga de 20 mA. Peço-vos que determinem a tensão de ondulação e a tensão média na carga, considerando uma entrada de 60 Hz e uma tensão eficaz de 15 V no secundário. Aqui temos a resolução. Reparem que primeiro transformamos a tensão eficaz em tensão de pico e subtraímos a queda nos diodos. A tensão média na carga é o resultado da tensão de pico menos metade da ondulação, resultando em aproximadamente 19, 50 e 9 V. Neste segundo exercício, vamos analisar um retificador de meia onda. O procedimento é semelhante, mas lembrem-se que as características de descarga no circuito de meia onda são diferentes. Vamos calcular desde a tensão de pico até a tensão média final. A resolução detalhada mostra a importância da relação de espiras do transformador. Após calcularmos a tensão de pico de 17,26 V no condensador e a corrente na carga, chegamos a uma tensão média de 15,82 V, após considerar a queda de Ripple de 2,88 V. Neste terceiro exercício, o foco é o dimensionamento. Se quisermos garantir que o Ripple não ultrapasse o limite recomendado de 10%, qual deve ser o valor do condensador? Este é um cenário muito comum no design de fontes de alimentação reais. Ao calcularmos, vemos que precisamos de uma capacitância de 0,166 mF. Na prática, como nem sempre existem todos os valores comerciais, escolhemos o valor padrão imediatamente acima
que neste caso seria 0,220 mF, para garantir a segurança da margem de Ripple. Entramos agora no mundo dos diodos Zener. Ao contrário dos diodos comuns, estes são desenhados para conduzir na polarização reversa de forma controlada. Eles mantêm uma tensão constante nos seus terminais, funcionando como excelentes protetores e reguladores. A tensão Zener, ou de ruptura, é definida no fabrico através da dopagem do semicondutor. Ela permite que o componente opere com correntes reversas elevadas sem se destruir, mantendo um valor de tensão estável que podemos consultar nas folhas de dados ou datasheets. Mas atenção, o Zener tem limites. Ele dissipa calor e possui uma potência máxima permitida. É vital calcular a corrente máxima para não queimar o componente. Lembrando também que existe uma corrente mínima necessária para que ele comece a regular corretamente. Neste exemplo prático, calculamos as margens de segurança para a tensão de entrada. Determinando as correntes máximas e mínimas, garantimos que o Zener permaneça na sua zona de trabalho, mesmo que a fonte de entrada sofra flutuações. Vamos testar o conhecimento. Perante este circuito, o primeiro passo é verificar se o Zener está sequer ligado. Se estiver, qual será a tensão na carga e a corrente que passa por ele. Para saber se está ligado, usamos a técnica do divisor de tensão. Como a tensão calculada 1353V é maior que a tensão Zener 67V, o diodo está ativo. A partir daí, calculamos as correntes individuais em cada ramo, usando as leis de Kirchhoff e Ohm. Os circuitos reguladores com Zener são a base de muitas fontes de alimentação. A sua grande vantagem é manter a saída constante, mesmo quando a tensão de entrada varia ou quando o consumo da carga muda. Para uma regulação correta, a tensão da fonte deve ser sempre superior à tensão Zener. Além disso, é obrigatório usar uma resistência limitadora, RS, para evitar que uma corrente excessiva destrua o diodo. A resistência em série é o componente que absorve a diferença entre a fonte e a tensão Zener. Sem carga, toda a corrente que passa pela resistência passa também pelo diodo, por isso o cálculo deste valor é crítico para a saúde do circuito. No regulador real, o Zener fica em paralelo com a carga. Para uma boa performance, recomenda-se que a fonte de alimentação seja cerca de 40% superior à tensão Zener desejada. Por exemplo, para obter 6V estáveis, precisamos de pelo menos 8,5V na entrada. Para calcular a tensão num regulador, podemos usar o teorema do Thevenin, retiramos temporariamente o Zener e analisamos o divisor de tensão formado pelas resistências. Isso diz-nos se há potencial suficiente para ativar o diodo. Ao inserirmos o Zener, a corrente total divide-se. A tensão na carga passa a ser igual à tensão Zener VL igual a V0. A partir daqui é simples usar a lei de Ohm para descobrir quanta corrente a carga está a consumir. Usando a lei dos nós, descobrimos a corrente que sobra para o Zener. O ponto crucial aqui é verificar se essa corrente resultante é inferior ao limite máximo especificado pelo fabricante, garantindo a longevidade do design. A combinação do filtro capacitivo com um regulador Zener é muito poderosa. O Zener ajuda a reduzir ainda mais a ondulação que sobrou do condensador. A forma apresentada permite calcular exatamente quanto Ripple ainda teremos na saída final. Vejamos um exemplo rápido sem carga. Com uma fonte de 20V e um Zener de 12V, a resistência de 330 ohms terá de lidar com a diferença, definindo a corrente que atravessa o diodo. Neste exercício vamos prever o comportamento do circuito caso o Zener falhe ou seja removido. Qual seria a tensão que a carga receberia diretamente? Sem o Zener, o circuito simplifica-se para uma malha única. Calculamos a corrente total e a queda de tensão na resistência de carga. Este valor é fundamental para entender o papel protetor que o Zener desempenha quando está presente. Neste novo desafio, vamos calcular as três correntes principais do circuito: a da série, a da carga e a do Zener. Mas primeiro, não se esqueçam de validar se o diodo está a operar na região de ruptura usando a tensão de Thevenin. A resolução confirma que o Zener está ativo,
pois VT-AF é superior a 12V, com Zener a fixar a tensão. As correntes são calculadas sequencialmente, permitindo um controle total sobre o comportamento do circuito. Além de correntes e tensões, precisamos falar de energia. Qual é a potência que cada componente está a dissipar? Este cálculo é vital para escolher resistências com a potência adequada. X, um quarto W, um W e dissipadores para o Zener. Usando a fórmula P igual a V vezes I, o P igual a R vezes I quadrado, determinamos o calor gerado. É importante notar onde a maior parte da energia está a ser consumida, garantindo que nenhum componente ultrapasse os seus limites térmicos. E se o Zener não for ideal? Neste exercício, consideramos a resistência interna do Zener 11,5 ohms. Se a fonte tiver 1V de ondulação, quanto dessa oscilação chegará efetivamente à carga? Aplicando a fórmula de ondulação de saída, vemos como a regulação atenua o ripple. É a prova matemática de que o regulador Zener é uma ferramenta eficaz para limpar sinais elétricos ruidosos. Chegamos ao fim desta sessão sobre filtros e reguladores. Espero que estes conceitos ajudem nos vossos projetos futuros. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem contactar-me através do e-mail ou telefone indicados. Muito obrigado pela atenção.